Hoje teremos um dos maiores clássicos do futebol mundial, o famoso El Clássico. Real Madrid enfrenta o Barcelona lá no Santiago Bernabéu, às 16 horas, horário de Brasília, onde teremos dois grandes talentos do futebol mundial se enfrentando, né? Lamine Yamal e também o Vini Júnior. Existe aquela discussão sobre qual dos dois é melhor e as opiniões divergem, né? Cada um aí fala uma coisa. O Sérgio Kun Agüero deu entrevista ao jornal Mundo Deportivo e foi questionado sobre isso. Se liga no que ele respondeu. Em estilo de jogo, falando de talento, Lamine tem muito mais coisas que Vinícius, ainda que esse Vini seja mais jogador com os títulos que ganhou no Real Madrid. Vini é um dos top 3 do mundo, mas por idade e talento, eu prefiro o Lamine Yamal. Se fosse por mim, teria um em cada lado do meu time e o rival que rezasse. É como quando estavam Messi e Neymar juntos. Vini agora tem Mbappé no Real Madrid, mas Kylian é mais 9, não tem o talento de Vini. Para completar, Agüero também falou um pouquinho mais sobre Vini Júnior e Mbappé. Mbappé deve tentar se adaptar ao jogo do Real Madrid. Em Paris ele ficava muito à frente e esperava contra-ataques para matar o jogo, mas são totalmente diferentes. Jogando no Real Madrid, ele tem que proteger a zona de Vinícius, pois é ele quem rompe o jogo e causa o dano ao time adversário. Meus amigos, agora eu quero saber a tua opinião, tá bom? Quem é melhor, Vini Júnior ou Lamine Yamal? Comenta aí, tá bom? Lembrando que Vini Júnior na segunda-feira deve levar o prêmio Bola de Ouro, pelo menos é o que nós esperamos, né? Vamos ver o que vai acontecer, tá? Cerimônia marcada pra segundona, vamos ver. Então, falando um pouquinho mais sobre o El Clássico, agora eu quero saber o seu palpite. Quem vai ganhar esse jogo? Real, Barcelona? Qual que você acha que vai ser o placar? Será que vai dar empate? Comenta aí, tá bom? Nesse vídeo eu ainda vou te contar muito mais coisa interessante. Bora falar sobre Dudu, que mais uma vez voltou a negociar com o Cruzeiro. Vou te falar sobre o Hugo Souza, vai ser comprado pela equipe do Corinthians, ou melhor, né, quando vai ser comprado pela equipe do Corinthians. Bora falar sobre Danilo, que pode parar no futebol da Arábia. Vou te contar sobre o goleiro Manuel Neuer, que está sendo bastante criticado após a goleada sofrida para o Barcelona no meio da semana. Esse vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! O Corinthians ainda não conseguiu realizar a compra de Hugo Souza junto à equipe do Flamengo, porém, segundo a apuração da Rádio Itatiaia, o time paulista avisou que vai exercer a cláusula de compra definitiva. A publicação fala que o Corinthians se embasará nas 4 parcelas previstas em contrato para comprar o jogador. O Timão entende que o acordo para a opção de compra firmado no contrato de empréstimo é o suficiente para que o clube contrate o jogador em definitivo. Lembrando que no documento consta que o clube pode assegurar Hugo Souza em 4 parcelas de 200 mil euros. As tentativas para comprar o goleiro já começaram desde o início do mês, mas esbarraram em recusas do Flamengo quanto às garantias oferecidas pelo Timão, já que o rubro-negro quer garantias de bancos maiores. O entendimento do Corinthians é de que caso não haja aval dos cariocas, o caso será resolvido judicialmente. As parcelas de 200 mil euros começariam a ser pagas a partir de janeiro do ano que vem, mas caso o Corinthians não consiga apresentar as garantias pedidas pelo Flamengo, a compra deverá ser à vista no valor de 4.900.000 reais. O Corinthians tá com aquela famosa fama de mal pagador, né? Por conta de tudo que vem acontecendo ultimamente, por conta dos jogadores também que tem entrado na justiça pedindo grana do Corinthians, por conta do Cuiabá também que tem reclamado bastante a respeito aí da grana, né, do Ranieri. Então a fama do Corinthians hoje em dia tá de mal pagador, tá? Então o Flamengo quer garantias de bancos maiores, quer garantias reais de que o Corinthians conseguiria pagar essas parcelas aí de 200 mil euros. Por isso que as garantias apresentadas, o Flamengo não gostou muito, tá? Tá pedindo novas garantias, vamos ver o que é que vai acontecer no final. O Cruzeiro voltou a negociar a possível chegada de Dudu para janeiro de 2025. Isso daí foi informado pelo portal Gol e também pela Rádio Itatiaia. O atacante está fora dos planos de Abel Ferreira para a próxima temporada e por isso o ídolo palmeirense
tem interesse numa transferência já na próxima janela. A volta ao Cruzeiro é uma alternativa que agrada ao próprio jogador, especialmente pelo que tinha sido lhe oferecido em junho desse ano. Para quem não se lembra sobre toda essa treta da negociação de Dudu com o Cruzeiro em junho desse ano, eu vou refrescar a sua memória. O jogador negociou com a Raposa e inclusive foi anunciado por eles no dia 15 de junho, porém depois acabou desistindo na negociação. Os mineiros iriam pagar 22 milhões de reais pela compra do atleta e o salário dele lá giraria em torno de 2,5 milhões de reais. Por conta de tudo isso, a torcida do Cruzeiro já mostrou uma forte rejeição ao saber da negociação novamente ontem, e o clube recuou mais uma vez, praticamente desistindo de Dudu. Nossa, que surpresa, hein? Que surpresa! Da primeira vez a torcida já ficou pistola com tudo isso e o Cruzeiro foi lá e mais uma vez tentou negociar com o Dudu. Obviamente a torcida ia ficar maluca da vida de raiva, né? Inclusive a Máfia Azul, que é a principal organizada do Cruzeiro, fez um post nas redes sociais contra, né, a contratação do palmeirense, falando que o Dudu não respeitou o clube no passado e não mostra interesse real em jogar lá. Eles pediram para que Pedro Lourenço e Alexandre Matos valorizem a história do clube. Logo depois de toda essa treta do Cruzeiro mais uma vez ir atrás do Dudu e recuar, o Alexandre Matos postou uma foto aí nos seus stories, né, com o hashtag fake news. É óbvio que ele não ia admitir que estava negociando aí com o Dudu mais uma vez, tá bom? Ele não ia ser louco de fazer isso, né? Portanto, ele foi ligeiro e já tacou um fake news. O lateral direito Danilo vai embora da Juventus ano que vem, já que seu contrato acaba em junho e tudo caminha para que ele não seja renovado. Inclusive, o jogador já tem interessados na sua contratação. O jornalista Fabrício Romano informou que alguns times da Liga Saudita já demonstraram interesse em contratá-lo e inclusive já teriam iniciado as conversas com os representantes do brasileiro para entender os valores desejados por ele numa negociação. Lembrando a vocês que alguns times aqui do Brasil também estão de olho na chegada do jogador, principalmente com ele vindo grátis no meio do ano que vem. Porém, o grande problema é competir com os altos valores oferecidos pela Arábia aos jogadores ultimamente. O Flamengo teve o nome ligado ao atleta na última janela, quando Tite ainda comandava a equipe, porém no final acabou não dando em nada. Lembrando a vocês que o jogador perdeu a sua vaga de titular após a chegada de Thiago Motta. Inclusive, ele tem sido protagonista de alguns erros, onde é muito criticado pela torcida. No jogo contra o Stuttgart pela Liga dos Campeões nessa semana, é um grande exemplo, onde inclusive ele foi expulso. Danilo também aos poucos parece que pode ir perdendo a vaga de titular lá na seleção brasileira. Inclusive, né, na última goleada em cima aí da seleção peruana, quem foi o titular na lateral foi o Wanderson, tá? O Danilo realmente não vive uma boa temporada. Com o passar aí dos dias, né, ele foi perdendo a sua vaga de titular com o Thiago Motta e obviamente ele não está feliz com os poucos minutos que tem ganho ultimamente. Então tudo indica que as partes vão se separar ano que vem, tá bom? Flamengo ainda tem interesse, apesar do técnico ter trocado, né, ser o Felipe Luiz agora, mas o interesse ainda existe, tá? Então Flamengo e times da Arábia já estão de olho na contratação de Danilo para o ano que vem. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. O Paris Saint-Germain voltou a perder na briga judicial contra o atacante Mbappé, pois ontem o jornal L'Equipe informou que a comissão conjunta de recursos da Liga Francesa deu novamente razão ao jogador e condenou o clube a pagar os 55 milhões de euros pedidos na ação. Lembrando que o jogador de 25 anos, que agora atua no Real Madrid, cobra salários e bônus não pagos relativos aos meses de abril, maio e junho desse ano, quando ele ainda tinha contrato com o time francês. O Paris Saint-Germain poderá agora apresentar um novo recurso perante a Comissão Superior de Recurso, pertencente à Federação Francesa de Futebol, para tentar esgotar todas as possibilidades antes de recorrer à Justiça Ordinária. No mês passado, a Comissão Jurídica da Liga Francesa de Futebol havia condenado o Paris Saint-Germain a pagar o valor exigido por Kylian Mbappé. No entanto, o time francês deixou bem claro que não pretendia pagar a quantia ao atacante e o caso foi levado para a mediação oferecida
estabelecida pela comissão da Liga Francesa, onde eles perderam novamente ontem. Um porta-voz do Paris Saint-Germain falou aí que o Mbappé está agindo de má fé e confirmou que sim, a briga judicial vai continuar, os caras vão aí tentar zerar todas as instâncias para ver se alguém dá razão ao Paris Saint-Germain. Porém, eu acho muito difícil disso daí acontecer, tá? O PSG já perdeu 2 vezes nas 2 instâncias, né, tentadas até agora. As 2 deram razão para Mbappé e exigem que o Paris Saint-Germain pague os 55 milhões. O time francês continua dizendo que Mbappé está agindo de má fé e não quer pagar o valor, ou seja, a treta continua. Após a goleada no meio da semana para o Barcelona por 4-1 na Liga dos Campeões, Manuel Neuer foi muito criticado pela torcida e muitos acreditam que já está na hora do clube buscar um nome forte para o gol. Uma das pessoas que criticaram bastante o alemão foi a lenda Lothar Matthaus, que falou o seguinte: não quero dizer nada de ruim sobre o Manuel, mas neste momento ele não é o suporte para a equipe que era no passado. Manuel Neuer atualmente não é o Manuel Neuer, ele não está defendendo as bolas indefensáveis, sua atuação como goleiro mudou. Depois disso, o diretor do Bayern de Munique, Freund, respondeu às críticas a Neuer ao dizer o seguinte: ele continua ótimo, estamos muito felizes que ele esteja no gol para nós. Haverá muitos jogos em que falaremos de forma diferente sobre o nosso goleiro, porque ele ganhou jogos para nós, temos certeza disso. Apesar da confiança interna, né, no Manuel Neuer, a imprensa alemã fala que o clube já está mapeando o mercado em busca de um novo grande nome, né, pro gol para a próxima temporada, onde 2 nomes surgem com muita força, tá? O do Mike Maignan, que atualmente joga pela equipe do Milan, e também o do Diogo Costa, que atualmente joga lá no Porto. Lembrando que o português também é alvo do Manchester City, caso a equipe perca Ederson pro futebol da Arábia ano que vem, tá bom? O Manuel Neuer tá com 38 anos e ao fim dessa temporada já estará com 39, afinal ele faz aniversário em março, tá? Então é óbvio, né, que com o passar dos anos, o reflexo vai ficando um pouco pior, né? Agora eu quero saber a tua opinião, tá? Você acha que tá na hora do Bayern de Munique buscar um novo goleiro, um nome mais jovem? O que você pensa a respeito disso? Ou é melhor manter o Neuer para a próxima temporada, que já estará com 39 anos? Qual que é a tua opinião? E também comente, tá? Se realmente for procurar um novo goleiro, quem se encaixaria melhor lá? O Maignan ou então o Diogo Costa? Parece que aos poucos o Manchester United tá realmente se cansando de Erik ten Hag, mas vale a pena lembrar que a torcida já tá de saco cheio faz um tempo e exige uma mudança, principalmente após o empate contra o Fenerbahçe, onde o holandês comemorou bastante, falando que pelo menos eles mostraram ser fortes, já que não foram derrotados. Xavi Hernandes é um dos nomes avaliados bem internamente, como eu já havia adiantado para vocês há um tempo atrás. Agora o jornalista Chris Wheeler informou que uma comitiva viajou a Barcelona há 10 dias atrás para conversar pessoalmente com o técnico que está livre no mercado e assim apresentar o projeto esportivo para ele. Porém, vale a pena lembrar que Xavi não é o único nome analisado pela diretoria e Rubem Amorim também agrada bastante. Inclusive, o jornal Daily Mail informou que os Diabos Vermelhos também já se reuniram com os representantes do técnico para conversar sobre o projeto. Porém, a contratação dele é um pouco mais complicada, já que ele ainda está empregado, comandando a equipe do Sporting. Amanhã o Manchester United enfrenta o West Ham fora de casa e uma derrota pode significar o adeus a Erik ten Hag, segundo a imprensa inglesa, tá? Mas também se ele vencer, ferrou para os torcedores, tá? Ele pode continuar lá por mais um tempo. O Erik ten Hag tá de brincadeira, cara. Ele comemorou o empate aí contra o Fenerbahçe e ainda lembrou, né, do empate também contra o Porto na segunda rodada da Europa League. Ele falou aí que pelo menos o Porto e o Fenerbahçe não o derrotaram. Isso daí mostra que o time dele é muito forte, tá bom? Foi isso que ele disse, tá? Na Europa League, o Manchester tem 3 empates em 3 rodadas, tá lá em 21º lugar, tá muito mal. Se continuar assim, não vai avançar para a fase de mata-mata. Na Premier League tá no meio da tabela, fazendo um péssimo início de temporada e mesmo assim a diretoria continua bancando a sua permanência. Vamos ver se amanhã perder pro West Ham, o que é que vai acontecer. Mas se vencer, meu amigo, o cara vai ficar lá, tá bom? Outro nome que também é analisado pela diretoria
teoria, segundo a imprensa inglesa, é do Edin Terzic, ex-técnico do Borussia, que inclusive levou o time alemão à última final da Liga dos Campeões. Quero saber a tua opinião. Se o Erik ten Hag realmente for embora, quem seria melhor para ocupar o cargo? O Xavi, o Ruben Amorim ou o Terzic? Comenta aí, tá bom? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.